E naquela época eu tinha certeza que eu ia conseguir. Hoje, se eu refizesse, eu não teria essa certeza toda. Mas você tinha quantos anos? 25. Aham. Então, não, Ah, eu ia 25 a gente tá. Não, mas peraí. Energia. Não, mas quando você souber do que aconteceu comigo, você vai ver que não era tão assim fácil chegar no final. Mas aí ele falou: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque não tem tantas pessoas que, como eu te falei, o mais comum é sair do sul da França. São 900 quilômetros de Saint-Jean-Pied-de-Port, eu acho, até Santiago. Então, na verdade, ele não viu muitas pessoas passar pela cidade dele fazendo, né? E ele falou, não vai conseguir. E eu acho que foi bom, porque foi meu motor, porque sim, teve muitas vezes que eu quis desistir. Na França, eu estive muito sozinha. Eram dias inteiros andando sozinha. Eu comecei, às vezes, a enlouquecer. No final do dia, eu repetia as frases na minha cabeça. Gente. Eu estava meio, assim, acelerada, esquisita. Teve dias... Vanessa, eu vou te contar de um dia. Tem um dia que eu tava andando e tinha um sol, não sei se não era 40 graus, e eu andando. E eu comecei a escutar. Falei, caraca, acho que tem uma cobra. Era a chinesinha lá, aquela lá. Não. Aí... A amiga dela da África do Sul. Bom, essa é outra história, que essa daqui é cada história, viu? Aí andando. Aí quando parou o barulho. Falei, caraca, tem um bicho me seguindo. Aí eu voltei a andar. Caraca, o que é isso? Nossa, tem uma cobra. Comecei a ficar assim, nossa. Aí toda vez que eu andava, voltava o barulho e quando parava... Era a coquia batendo na tua mochila. Era meu cabelo tão seco que tava fazendo aqui no meu colchãozinho enrolado aqui em cima da mochila e fazia... Eu tava louca já naquele momento. Então, foi difícil, assim, não foi uma coisa fácil. Eu fiz a média no final, calculando a distância que eu fiz e o tempo que eu demorei, eu andei uma média de 35 km por dia. Teve dias que eu andei menos e dias que eu andei mais. Então, foi difícil mesmo. E no final, isso já foi na parte da Espanha, né? Quando eu cheguei na Espanha... Acho que uns 300 quilômetros antes de chegar em Santiago, meu pé quebrou. Fratura de estresse. Ah, mas sabe que eu tenho um problema no pé também por causa disso? Eu andei 35 quilômetros num dia lá na Provence, na verdade, na Côte d'Azur, em Nice. Mas eu não senti essa fratura, porque acho que o corpo aquecido, e não foi uma fratura, assim, absurda, né? Mas aí depois, quando voltei pro Brasil, o dedão doendo, aquela dor no dedão. Aí fiz uma ressonância e o médico falou, você quebrou o dedão e... Aí ele falou, o que você andou fazendo? Eu falei, eu andei 350 quilômetros em um mês, porque no total, nessa viagem, deu 350. Então, é uma fratura que acontece muito com as pessoas que praticam bastante esporte. Ele falou isso. É de tanto solicitar, né? O osso quebrou. O meu desculpa te cortar. Não, tudo bem. O meu foi em cima do pé, assim. E eu não pensei que estava quebrado, porque não tinha batido, nem caído, nem nada. Então, eu achei que fosse tendinite ou alguma coisa assim. Então, eu falei, eu vou continuar. Nossa, então, os 300 últimos quilômetros foram sofridos, entendeu? Por isso que eu falo, se eu tivesse que refazer hoje, eu não teria tanta certeza, não. Porque, realmente, não é fácil. Mas, foi muito bom, porque, voltando à parte da França, né? Eu passei por muitos lugares que eu nunca passaria, porque não tem nenhum atrativo, assim. Não é um lugar que, tipo, vai lá conhecer, não. Passei por lugares, até às vezes lugares bem feios, sabe? Tipo, não tem lugar feio na França? Não, tem sim, Vanessa, tem não. Tipo, às vezes... E também, por exemplo, as cidades um pouco maiores, para você entrar, você passa um dia inteiro andando na periferia, onde é, tipo, zona industrial, coisas assim. Às vezes o caminho você tá na beira da estrada, só passa caminhão aí o dia inteiro no seu ouvido. Gente, é verdade, não pensei nisso. Não é aquela coisa só bonitinha. Até na Espanha tem trechos, meu Deus. E que dia você saiu? Que dia você chegou? Eu não lembro. Eu demorei um pouco menos de 2 meses, né? Mas
foi no verão, não? Foi no verão. Foi no verão. É que você falou, né? Um sol forte. Sol forte. Gente, mas que louca, bem no verão. Bem no verão, mas eu não sofro Mas acho que é melhor do que no inverno. Mas as pessoas sensatas, né, que fazem... Ou seja, não é a gente? Então, as pessoas sensatas saem muito cedo de manhã e param de andar no início da tarde, justamente que o sol está muito forte, né? Então já chegam no albergue, no lugar e ficam descansando o resto do dia. Bem... Nossa, eu tô impressionada com essa história. Gente, quem também está impressionado com essa história? Não sabia, você já tinha falado disso em algum lugar? Que eu te acompanho, nunca. Não, às vezes eu comento que eu fiz isso, né? Mas eu não tenho um vídeo sobre isso. Inédito, hein? Não, e na verdade é minha grande, assim, não frustração, mas me deixa às vezes um pouco triste, porque eu filmei tudo isso. Uhum. Eu filmei o caminho todo. Eu ia perguntar se você tem, assim... Eu filmei, eu tinha um blog, eu fiz muita coisa, mas eu nunca tive tempo depois de fazer algo. Mas existe ainda essas coisas? Existe, mas tem já 10 anos isso, né? Mais de 10 anos, os vídeos são meio ruins. Quem quer ver os vídeos da Celine, dessa aventura em São Jacques de Compostela? Tem muita coisa, porque eu encontrei muitas pessoas, então eu entrevistava as pessoas. Gente, e eu encontrei umas pessoas mais, assim, interessantes, algumas pessoas bem loucas, algumas pessoas... Foi muito legal. E eu fiz umas amizades, né? Tipo, só no sul da França que eu fui conhecer um cara que estava andando desde mais ou menos... A gente fez mais ou menos o mesmo percurso, mas a gente só se conheceu no sul da França. O Alain, ele é meu amigo até hoje, ele mora em Dijon. Toda vez eu... Bisou, Alain! Ó, quando eu for pra Dijon, vou lá visitar o Alain. Então, exatamente. Então, é uma experiência que me marcou muito. Tem pessoas que fazem pelo lado espiritual e tudo mais. Eu não fiz pelo lado espiritual, ainda não tinha tanto esse lado meu, não estava muito desenvolvido, né? Mas foi um desafio muito grande e eu acho que o que mais me marcou é que eu aprendi a me conhecer, porque foi muito tempo sozinha. Muito tempo sozinha, muitos dias sozinha. Eu nunca tinha ficado tanto tempo comigo mesmo, né? Então, acho que foi a parte mais difícil, ficar comigo. Mas foi legal, sério, eu não me arrependo. Eu gostaria de refazer com o João, meu marido. Ele andou 4 dias, foi difícil, mas é o mais difícil. Depois... Já tá você acostuma. Sim, você acostuma. Eu adoraria fazer isso um dia. Faça! Tem que fazer. Tanto, mas agora que eu tô com os 2 pés estrupiados, porque um pé eu já tinha quase perdido num acidente de carro. Eu tenho uma artrose, eu tenho um problema bem sério em um pé, no esquerdo. E aí depois desses 2 anos, foi 2018 e 2019 que eu andei mais de 300 quilômetros na França. E aí esse problema no outro pé. Então... Não, mas às vezes não precisa fazer tão extremo também, porque não precisa. Às vezes tem muitas pessoas que é isso. Um ano eles saem de Saint-Jean-Pied-de-Port, aí um ano eles andam 250 quilômetros, voltam para casa, no seguinte eles voltam no lugar, continuam. Então tem muitas formas de fazer o caminho e eu acho muito legal, assim, porque principalmente na parte espanhola, né, que é bem... Vamos falar a verdade, hoje é turístico, né? O caminho de Santiago. Sim. Então, tem pessoas que acham isso ruim, mas eu acho legal, porque você anda, tem rádio caminho, né? Então as pessoas ouvem falar um do outro, não sei o quê. Que legal. Tem assim, então eu era jornalista de Paris, porque aí você vai conhecendo as pessoas, fazendo amizade e andando, conversando, chega de noite, o ambiente tá legal, sabe? Então eu recomendo, é uma parte muito legal de conhecer um lugar, assim. Aqui no Brasil, em São Paulo, tem a Rota do Sol. Se eu não me engano. Mas tem muita coisa no Brasil. Tem a Estrada Real, inclusive. A Estrada Real eu fiz agora semana passada. Fiz uma Estrada Real. Fiz de carro um pedaço lá de Cunha. Passei por algumas partes. Mas é legal, é em lindo. Minas também. Lindo. Em Tiradentes. Eu fui de Diamantina a Ouro Preto.
metade andando, metade de carona, porque eu não tinha o tempo extenso. Sei. Nossa, que lindo! Às vezes o brasileiro valoriza muito O que outro país, mas E caraca, não- tem muito lindo. Mas eu tenho medo de fazer esse tipo de caminho aqui no Brasil. Pela Sozinha, segurança, pela né? segurança. Tem muitas pessoas que Pela perguntam, segurança. você não fica com medo, né, de andar sozinha na França, não sei o quê. Não senti medo, mas eu acho que era mais porque eu tinha 25 anos. A gente não tem medo de nada com 25 Não, o anos. que vai acontecer? Não, eu acho que hoje já teria mais medo. É verdade que França é mais seguro do que Brasil, não posso negar, né? Como eu que estava fazendo isso de tocar na casa das pessoas e tudo mais, ter um dia que eu toquei na casa de alguém que quando a pessoa me deixou entrar, eu fiquei meio assim, tipo, onde que eu tô? Mas assim, foi só, de forma geral, eu não senti medo. Mas assim, aqui no Brasil andei também e não senti medo não. Mas realmente tem que tomar cuidado. Sim. E às vezes as pessoas falam muito que francês é meio frio, meio antipático, grosseiro. Mas eu acho o francês tão acolhedor, de verdade, assim, a cara da... Não, sim, porque eu sempre viajo sozinha pra França e sempre as pessoas me convidam pra vem almoçar em casa, vamos... várias vezes me convidaram pra dormir, sabe? É porque... Então eu acho que são até mais aqui no Brasil. Nunca alguém que eu não conheço me chamou assim pra ir pra casa dele, sem interesse nenhum. Mas eu acho que, bom, são várias coisas. Acho que o seu jeito de ser inspira provavelmente as pessoas a te receberem desse jeito. Eu, às vezes, fico brincando, falando que, pra mim, tem dois tipos de franceses. O francês que viaja e o francês que não viaja. E aí, já tem, assim, pessoas mais abertas do que outras na França, né? Então, e tem uma coisa também. Que eu constatei eu fazendo isso? Bom, é verdade que eu sou mulher, era uma jovem de 25 anos, então, claro que as pessoas... Foi mais fácil, claro, se você for um homem brasileiro de 45 anos, não sei, né? Talvez... Não, isso é verdade. Talvez não seja Uma jovem, não inspira perigo. Isso, as pessoas não tinham medo de mim. Não tinha, enfim, ficava até com dó, falava, meu Mas Deus, assim, essa doidinha aqui. Mas assim, eu fazendo conheci caras também que fizeram o que eu fiz e também sempre não dormiram na rua, sempre foram recebidos. Mas tem uma coisa que eu vi, é que o francês, talvez, ele tá um pouco fechado e tudo mais, mas quando de repente ele se abre, tipo, às vezes tinha dificuldade para encontrar um lugar, a pessoa tinha um pouco resistência, mas uma vez que tinha aberto as portas, a pessoa se sentia tão feliz pelo que tinha feito, que de repente, aí eu jantava, aí de manhã tomava um café 3 estrelas, e eu saía para andar com um lanche, as pessoas preparavam um lanche para mim e me davam isso, me davam aquilo, não sei o que, não sei o que. Depois, realmente, uma vez as portas abertas, aí as pessoas eram muito, muito, muito generosas. Isso é verdade, isso é verdade. Tem que... O francês, ele é um pouco frio no início, mas se você conseguir destravar o coração dele, ele já vai fazer tudo o que puder para você, é verdade. Com certeza, eu sou testemunha disso, porque, nossa, eu recebi muito acolhimento, sempre, em todas as minhas viagens pela França. Mas se for para tirar um grande aprendizado, a coisa principal, assim, dessa experiência da tua vida? Nossa, eu vou tentar destacar um. Ai, não sei. Talvez essa questão de não desistir. Mas não sei, é porque antes eu tinha Foi muita... uma vitória pessoal Não, foi uma enorme, vitória né? pessoal, mas assim, porque antes eu gostava disso, de tirar a lição de tudo, mas assim,
não pode desistir quando você resolveu, pouco importa o que as pessoas falam, vá até o final. Mas não, às vezes também o mais inteligente é desistir, sabe? Então, eu não tiro eu não tenho grande lição dessa experiência que eu fiz. Eu acho que talvez tem que se escutar. Desculpa, eu não tenho lição, não tenho nada pra... Isso aqui você encontra em muitos livros de autoajuda. Você poderia, né, ter escrito um livro sobre essa tua... Mas Bom, você escreveu o blog, né? Ainda ele tá online? Não, tá não. Ah, que pena. Ativa lá. Quem sabe faço isso. Quem sabe? Vamos lá. Vou pensar. Vamos fazer uma campanha aqui? Ative o blog. Ative o blog. Não, mas um dia eu resgato essas coisas que eu... Sim, porque isso é sensacional. É uma experiência única que poucas pessoas passaram por isso, tiveram uma experiência como essa. Quantas pessoas você conhece que fizeram isso? Eu até conheço quem já fez essa caminhada, mas não foi como você. Não foi da França. Não, foi bem... Mas assim... Conheço uma pessoa que fez de bicicleta também. Sim. Mas assim, eu não quero que... Tipo, não é por desmerecer quem faz um trecho menor também, sabe? Porque eu fiz isso por quê? Porque eu tinha tempo, porque eu tinha saúde, porque eu só tinha eu pra cuidar, porque eu não tinha tanto dinheiro, não gastei muito, mas eu tive o luxo de não trabalhar durante 2 meses, entendeu? Então, assim, as estrelas estavam alinhadas para eu fazer, e não todo mundo consegue. Mas, assim, não tem um grande mérito. E de novo, é só caminhada, né? Tem mérito, sim. Eu não porque gravei uma... é corajoso isso. Não, foi. Acho que a coragem não foi nem... É a coragem de arriscar. Isso foi legal, assim. Eu não me arrependo. Mas, bom... Ai, que legal. Fiquei apaixonada por essa história que eu desconhecia completamente. E como você vê, por coincidência, né? Você sabe que a gente não tinha programado a falar do Saint-Jacques. Aí a gente começou a conversar, ela falou que tinha feito essa viagem. Eu falei, gente, tem que falar disso. E aí pra você ver como, eu gosto mesmo. Eu tenho há 10 anos isso aqui na minha carteira. A coquinha. E eu aprendi realmente agora o significado, né, da coquilha. Isso, para agora fazer de novo. Agora você já vai com a sua coquilha. Você realmente, Vanessa, você tem muito conhecimento, assim, eu fico impressionada, assim, você se interessa, assim, nas coisas e você tem uma cultura, assim, muito grande sobre as coisas. Gosto Parabéns, muito. Eu acho isso Obrigada. muito legal. Eu não tenho memória para começar dos nomes de cidades, essas coisas. Eu esqueço e também é isso que eu falei, né? Eu faço as coisas muito mais no instinto. Tipo, eu sou capaz de ir numa igreja. Uma igreja ou qualquer outra coisa, né? De ir num lugar, sentar e ficar horas e horas e ter um momento incrível e ir embora sem saber o nome do lugar. Isso sou eu. Então, eu acho muito legal você contar as histórias, porque realmente eu acho muito, muito legal. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns, muito obrigada mesmo. Dividir sempre seu conhecimento com as pessoas. Minha paixão, né, pela França. Muito obrigada por esse momento aqui, emprestar o teu espaço, o teu tempo, porque, gente, ela tem uma vida, né, corrida, cronometrada, um monte de Isso coisa. Isso é porque não me organizo bem. Não, ela tem toque de organização que não dá pra ver aqui, os seus post-it. Mas obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você, Vanessa. Muito obrigada quem assistiu aqui até o fim. Merci beaucoup. E à la prochaine. Salut!